poucas pessoas percebem que dá para fazer isso com o PROC-V, que é cruzamento de dados, né? Então a galera aí do contábil, por exemplo, que precisa fazer uma conciliação para verificar se uma nota foi recebida ou não. Todo mundo já usou o PROC-V em algum momento da sua vida, principalmente aí a galera que trabalha com contabilidade, fiscal, DP, né? A galera da contabilidade de maneira geral, né? Em algum momento, se não usou, né? Se não usa aí, com certeza vai precisar em algum momento. Tá? Só que eu vejo o seguinte, mesmo as pessoas que utilizam, né, já utilizaram em algum momento o PROC-V, acabam se embolando toda vez que vai precisar utilizar. Toda vez que vai usar o PROC-V em algum momento ali se embola. Isso é muito comum, tá? Embora o PROC-V seja uma função, né, das mais conhecidas do Excel. Então nessa aula eu vou te mostrar uma forma, tá, de você usar o PROC-V, tá, e que você nunca mais vai esquecer, tá? Então, para a gente mergulhar aí dentro do PROC-V, eu separei 3 exemplos. Os exemplos mais simples, tá, que nós temos aqui, para você entender e conseguir gravar, conseguir consolidar esse conhecimento de uma vez por todas. O segundo exemplo aqui também bem interessante. E por último, o terceiro item, que é pouco conhecido. Poucas pessoas percebem que dá para fazer isso com o PROC-V, que é cruzamento de dados, né? Então a galera aí do contábil, por exemplo, que precisa fazer uma conciliação para verificar se uma nota foi recebida ou não, né? Se já foi recebida ou não, se um funcionário, por exemplo, a galera do DP, se um funcionário contém numa outra lista ou não, tá? De uma maneira sistemática, de uma maneira automatizada. Então você vai aprender tudo isso hoje, então, nunca mais você vai esquecer, tá? Como utiliza, né, a melhor maneira, as possibilidades e como utilizar o Excel, como utilizar o PROC-V aí no seu dia a dia e tirar um maior proveito disso. Então vamos lá, o grande segredo, tá, de todas as funções do Excel, na verdade, é sempre você entender o que cada função ela faz, né? O que ela nasceu para fazer, tá? O que ela foi criada para fazer. Então no caso do PROC-V, o nome já ele é bem sugestivo, né? Que é o PROC-V, ou seja, procura na vertical. Então, toda vez que eu ouvir falar em PROC-V, eu sei que ele vai procurar alguma coisa na vertical. A gente também tem uma outra rotina, uma outra função, que seria o PROC-H, que seria a procura na horizontal. Mas no nosso caso aqui, a gente vai ver a PROC-V, que é a procura na vertical. Tá? Então, eu sempre que eu ouvir falar em PROC-V, eu tenho que já associar, opa, eu vou procurar, eu vou passar alguma coisa para ele procurar para mim em algum lugar. Então vamos ver, vamos colocar a mão na massa aqui. Então, por exemplo, ó, eu quero passar aqui o código do funcionário. Então eu separei aqui, na verdade, né, uma pequena base de dados, né, para a gente ser didático, eu coloquei uma informação pequena, tá? Mas no seu dia a dia você vai estar com tabelas aí enormes, tá? E isso vai te facilitar muito. Quando você sabe usar o PROC-V, tá? Quando você domina o PROC-V, você consegue mais agilidade aí, justamente porque, né, ele consegue percorrer grandes bases de dados aí procurando informações. A gente vai ver bastante coisa interessante, tá? Então, ó, o que eu vou colocar aqui? Ó? Eu quero trazer aqui para mim o nome do funcionário quando eu passar para ele o código do funcionário. Eu quero passar o código, quero que ele me retorne o nome do funcionário, beleza? E a gente vai ver que isso tem várias aplicações no dia a dia. Ó. Então aqui eu vou colocar o igual, vou chamar aqui, ó, o PROC-V, beleza? E quando ele abre aqui, ele já me pergunta o seguinte, ó, qual é o valor procurado, tá? Ou seja, qual é o valor, o PROC-V nesse momento ele está conversando com você. Ele está perguntando o seguinte, ó, qual é o valor que você quer que eu procure, tá? Que eu poderia indicar aqui uma referência, eu poderia colocar aqui, por exemplo, ó, o C2, tá? Então, tudo que tiver ali no C2 é o que ele vai usar para procura. Ou eu poderia colocar aqui, ó, a informação, nesse caso aqui, tá direto, ó, o código, por exemplo, 1029, por exemplo, tá? Então, eu estou passando direto na função, tá? Direto na função aqui, o código que eu quero, mas, como eu disse, eu poderia referenciar uma outra célula, a gente vai ver também mais para frente, beleza? Mas por enquanto eu vou deixar assim para ser bem didático, ó. Vou dar um ponto e vírgula e ele me pergunta o seguinte, ó, beleza, você já passou para mim o valor que você quer procurar, mas você quer procurar isso aonde? Beleza?
Então, eu vou passar para ele aonde eu quero procurar, tá? Que nesse meu caso aqui, ó, é essa região toda aqui, ó. Beleza? Essa região, tá? Ela poderia estar em uma outra planilha. Geralmente, né, até quando a gente trabalha com dashboard, né, geralmente a base de dados geralmente está em outra planilha. Uma planilha eu fico com a visualização e a outra com a minha base de dados escondida, né? Até para quando eu vou passar minha planilha para algum usuário que talvez não tenha tanta intimidade com o Excel, eu quero proteger a minha base de dados, eu posso separar a visão, né? Criar uma interface de visualização e a base de dados protegida, e aí elas vão estar em locais diferentes. Nesse exemplo aqui, estão no mesmo local, né? Tá um do lado do outro aqui, mas fica a informação de que poderia estar em locais separados, e a gente vai ver um exemplo disso daqui a pouquinho. Beleza? Então, ó, beleza, já passei para ele ali, tá? O nome aqui também tá bem esquisito, né? Tabela 1, né, e tudo mais. Eu poderia nomear essa região aqui também, tá? Tem bastante coisa que eu poderia fazer, tá? Então, eu vou dar um ponto e vírgula aqui, ó. E ele vai pedir o seguinte, ó, o número do índice da coluna. Qual é o número do índice da... O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: beleza, você passou para mim o que você quer procurar, você já disse para mim aonde você quer que eu procure, tá? E beleza, se eu encontrar o que você está procurando, você quer que eu retorne o quê? Tá? Ou seja, se eu encontrar aqui na vertical, então o que ele vai fazer? Ele vai percorrer aqui toda essa coluna aqui, ó, tá? E vai tentar encontrar o código 1029. Quando ele encontrar o 1029, ele está perguntando para a gente: você quer que eu traga o quê? Então, eu vou dizer para ele: eu quero que você traga o nome, tá? Só que o nome aqui está na segunda coluna e é justamente o número do índice da coluna que eu quero que ele traga. Então, aqui eu vou colocar, ó, o 2, tá? Porque o nome está na segunda coluna. Se eu quisesse que ele me retornasse o salário, eu colocaria aqui ó, o 3, que aí seria a terceira coluna. Se fosse o setor, seria a coluna 4. Beleza? Então, eu vou dar um ponto e vírgula e ele me pede o seguinte, ó. Beleza, tá, você está procurando, você quer que eu procure o 1029, exatamente o 1029, ou pode ser algo parecido com o 1029, tá? Na grande maioria das vezes, você vai estar pesquisando, né? Você vai estar procurando por algo exato, tá? Então, você vai colocar aqui, ó, a correspondência exata. Você vai tá dizendo para ele o seguinte, ó, procura exatamente o código 1029, beleza? Então, eu vou, ó, selecionar o falso aqui, que seria o correspondente falso, né? E vou fechar aqui, ó, com parênteses e vou dar Enter, tá? E ele trouxe aqui para mim, ó, o Deodoro. Se a gente for ver aqui, ó, 1029 é exatamente o Deodoro. Beleza? Então, eu vou voltar novamente aqui, vou dar um F2 aqui, ó, no meu PROC-V, porque agora eu não vou colocar aqui, ó, o código 1029 aqui direto na fórmula. Eu vou referenciar, como eu havia falado com vocês, eu vou referenciar aqui, ó, o C5, tá? Vou fazer o seguinte, vou colocar no C2 aqui, como a gente tinha falado. Ó. Então, eu quero que tudo que tiver no C2 ele pesquise lá para mim, beleza? Então, eu vou dar um Enter aqui. Ele deu não encontrado, né, não disponível, porque no C2 ó, não tem nada. Agora, quando eu colocar aqui, ó, o 1026, por exemplo, ele colocou ali. Se eu chegar aqui, né, e colocar ó, no C2 o 1031, ele vai colocar ali o nome bonitinho. Beleza? Ficou alguma dúvida? Podemos ir para a segunda etapa, né? Para o segundo exemplo aqui, ó. Então vamos lá para o segundo exemplo. Com isso, galera, o que acontece? Eu posso fazer diversas coisas, tá? Aqui numa planilha de Excel. Tá? Eu posso criar, né, uma interface, como eu havia falado com vocês, onde a minha base de dados ela fica escondida, tá? E eu crie, né, uma interfacezinha onde mostre bonitinho. Você concorda comigo que aqui, ó, a base, né, tá uma base meio feia, né, tá as informações tudo ali agrupada, e nesse exemplo 2 aqui, tá vendo? Tá trazendo bonitinho ali a informação do código, do nome, um por um, né? Então eu posso criar uma espécie, usando apenas o PROC-V, eu posso criar uma espécie de interface, né? E aí se a gente associar com algumas outras informações que a gente vai ver aqui, fica quase que um sisteminha, né, bem interessante, onde eu clico no botão, por exemplo, né, e as informações vão passando automaticamente, onde eu selecione uma informação,
e ele também busca lá para a gente automaticamente. Vamos fazer um exemplo aqui para a gente ver. Ó. Então, por exemplo, no meu exemplo 2 eu tenho só a interface, né? Algo bonitinho ali. Ó. Então, é bem interessante. Ó. Então, aqui no código eu não quero digitar essa informação, não quero ficar ali igual a gente colocou lá na outra, né? 1029, 1031, eu não quero isso. Eu quero que ele me habilite uma caixinha ali onde me mostre todos os dados disponíveis, por exemplo, e eu seleciono ali, tá? Para facilitar. A gente sempre tem que, quando for criar uma planilha, por exemplo, né? A gente sempre tem que pensar muito no usuário, né? A pessoa que vai utilizar. Pode ser que a pessoa que vai utilizar, o meu chefe, ou o meu cliente, né? O meu colega de trabalho, pode ser que ele não tenha tanto conhecimento de Excel, por exemplo. Então, o ideal é que eu facilite o máximo a vida dele, até para evitar erros, né? Até para evitar dele ficar ali tentando, mexendo, né? Sem conhecer e fazer um erro ali, né? Ocasionar um erro e ele achar que a minha planilha tá ruim, tá com algum problema, né? Então, o quanto eu puder facilitar a vida do meu usuário, né? A pessoa que vai usar a minha planilha, melhor para mim, beleza? Então, vamos lá, ó. Então, eu quero que apareça aqui, ó, uma lista, tá? Com todos aqueles códigos que tem lá. Tem como fazer isso? Tem. Então eu vou vir aqui, ó, em dados, tá? Aqui no Excel, ó, eu vou selecionar primeiro aqui a região onde eu tenho o código, tá? E aqui, ó, eu vou vir em dados e aqui eu vou vir, ó, em validação de dados. A gente vai usar também aqui a validação de dados. Como é que funciona a validação de dados? Eu vou dar um clique aqui, ó, validação de dados, ele vai abrir essa caixinha aqui e ele vai perguntar o seguinte, ó, no momento, tá? A minha célula, essa célula aqui, ó, ela está recebendo qualquer valor, está recebendo todos os valores possíveis. Porém, eu posso chegar aqui, ó, e colocar, por exemplo, uma listagem. Eu estou falando para ele o seguinte, ó, você vai aceitar nessa célula somente uma listagem. E aqui embaixo, ele vai me pedir a fonte, ou seja, o que, né, de listagem você quer que eu traga? Qual é a informação que você quer que eu traga? Então, agora eu vou voltar lá na minha base de dados, onde eu tenho a minha base de dados, que nesse caso aqui é no exemplo 1, ó, e vou abaixar aqui um pouquinho, ó, e vou selecionar, ó, vou colocar aqui, ó, e vou selecionar essa coluna aqui somente, ó, vou selecionar essa coluna aqui onde eu tenho, ó, os meus códigos, que é o que eu quero que apareça lá para mim, beleza? Fiz isso, eu vou dar OK, ó, selecionei, fiz isso, eu vou dar OK. E aí, olha o que vai acontecer, ó, repare que ele já colocou uma setinha ali pra gente, ó, e aí, ó, quando eu clicar aqui, aparece todos os meus códigos, tá? Então, eu estou facilitando a vida do meu usuário, então ele consegue selecionar aqui. Nesse caso aqui, né, eu estou usando o código do funcionário, mas poderia ser qualquer coisa, né, uma nota fiscal, né, poderia ser um cadastro de produto, né, qualquer tipo de listagem. Beleza? Já agora que está dinâmico, né, agora que está elegante, né, a forma com que eu coloco ali as informações, aqui embaixo, ó, eu vou usar o PROC-V, tá? Então eu vou usar o PROC-V aqui e vai, de forma bem tranquila, resolver o nosso problema. Então, ó, eu vou colocar aqui em nome, ó, é exatamente o que a gente tinha feito lá. Vou colocar aqui o igual, vou chamar aqui o PROC-V, tá? Então ele me pergunta qual é o valor procurado. O valor procurado é o que tiver aqui selecionado, é o que o meu usuário selecionou aqui, beleza? Ponto e vírgula. Aí ele me pede o seguinte, ó, é a matriz tabela, né? É aonde você quer. Primeiro eu passei para ele o que eu quero procurar, agora eu vou passar para ele aonde ele vai procurar. Que no nosso caso aqui, basta eu vir aqui, ó, eu estou na fórmula, basta eu vir aqui, ó, na planilha onde tem a minha base de dados e selecionar toda a minha região. Não preciso me preocupar, tá? E aí agora eu vou vir aqui em cima, ó, que o meu PROC-Vzinho lá, ó, veio aqui para cima, ó, tá? E aí eu vou dar um ponto e vírgula e aqui, ó, ele me pede um número do índice. O número do índice é o quê? É quando o que ele achar, né? Quando ele achar, melhor dizendo, né? Quando ele achar o que eu estou procurando, eu digo para ele o que eu quero que ele retorne, não é isso? Então eu quero que ele retorne o nome, que é o 2. Então eu vou colocar aqui 2, ponto e vírgula. Eu quero que ele procure exatamente o que tiver lá no F6, né? Então, ó, que é aquela caixinha lá, o que tiver selecionado lá. Então, eu vou colocar aqui, ó, correspondência exata. Vou fechar e vou dar um Enter. Ele vai voltar lá para a minha planilha, ó, e trouxe aqui o nome. Agora é fácil, eu vou usar exatamente o mesmo PROC-V, só que agora
né, na hora do retorno, né, eu não quero retornar mais a segunda coluna, eu quero retornar a terceira coluna. Então eu vou chamar aqui, ó, o PROC-V, beleza? Valor procurado vai ser o que tiver aqui em cima, ó, beleza? Ponto e vírgula, aonde? Onde é que você quer procurar isso? Vou voltar lá, tá? Vou selecionar toda a minha base de dados, vou vir aqui em cima, para facilitar, vou dar um ponto e vírgula, e qual é o número do índice? É o número 3. Então, vou colocar aqui, ponto e vírgula, eu quero que ele procure exatamente o que tiver lá selecionado na caixa. Então, ó, vou dar 2 cliques aqui, vou fechar, vou dar Enter, ele voltou lá e trouxe exatamente. E o setor? A mesma coisa, ó, igual PROC-V, tá? Valor procurado é o que tiver aqui, ponto e vírgula, a minha região lá contém dados, tá? E o setor está na 4ª coluna. Então, ó, vou dar um ponto e vírgula aqui, vou colocar 4, tá? Ponto e vírgula de novo, exato. Viu como é fácil, galera? Viu como a gente entendendo o que o PROC-V faz fica fácil? Então, primeiro ele me pede o valor procurado, depois ele me pede aonde ele vai procurar, né? E depois encontrando o que o usuário quer que ele traga, né? Se a gente for perceber, se a gente for analisar, todas as funções do Excel, elas são assim, elas são uma conversa com o usuário, tá? Por isso que a gente fala, né? Entendendo o Excel da forma correta, tá? Não tem dificuldade. O Excel ele foi feito para o usuário, ele foi feito para facilitar a sua vida e não para criar um problema na tua vida, tá? Então, ó, vou dar um Enter aqui e ele trouxe aqui pra gente, ó, tudo bonitinho, tá? Aí agora, sempre que o usuário vier aqui, ó, 1029, ó, tudo foi atualizado com as informações. Então ele faz uma pesquisa automática em tudo ali. Eu poderia criar com um pouquinho mais de conhecimento, tá? Eu poderia criar um botãozinho aqui. Se eu não me engano, tem uma aula dessa no nosso canal, tá? Eu vou colocar na descrição, tá? Ou aqui em cima no card eu vou colocar essa aula onde eu ensino a criar um botãozinho, tá? Onde ele fica passando, né, o código automaticamente, para eu nem precisar ficar vindo aqui, ó, e alterando, ó, tá? Aqui já está bem interessante, né? Imagina você passar uma planilha dessa para o teu cliente, né? Uma planilha dessa para o teu chefe, né? Para facilitar a vida dele, ó, como isso vai chamar a atenção, né? E você vai automaticamente se destacar aí, ó. Então, ó, aqui eu vou selecionando, ó, de forma bem tranquila, né? O meu usuário vai selecionando e vai passando as informações. Mas como eu disse para vocês, eu poderia criar um botãozinho aqui embaixo, onde o meu usuário ficaria só clicando e as informações, né, mudando aqui em cima e automaticamente o PROC-V embaixo iria alterando. Beleza, pessoal? Estão acompanhando até aqui? Então podemos ir para o próximo. Então vamos lá. O terceiro item, até aqui, né, a galera está acostumada a mexer ali, tá? Já viu funcionando em alguns momentos. Talvez esse segundo item que eu mostrei aqui talvez não é tão mostrado assim, né? Mas é até tranquilo, né? É até bastante visto por aí, tá? Só que uma coisa que o PROC-V faz, tá? Que pouca gente acaba percebendo que ele faz é cruzamento de dados. Eu consigo cruzar os dados, tá? Isso, né, associando aqui, né, o que eu quero com o que ele faz, tá? Então, por exemplo, eu separei aqui para vocês o terceiro item, tá? Se você chegou até aqui, tá? A gente sabe que geralmente a galera, né, entediada ali acaba parando, né, o vídeo, né, acaba saindo do vídeo pela metade, acaba não tendo paciência de receber aquela informação, acaba cancelando, né, acaba fechando pela metade, não vendo todo o conhecimento. Então, se você chegou até aqui, isso me diz que você é uma pessoa diferenciada, tá? E eu queria saber se está te ajudando só. Então, coloca aqui nos comentários, né, o que você está achando. Coloca, nem que seja um oi, eu quero conhecer você, eu quero saber se de alguma forma te ajudou, beleza? Então, coloca aqui nos comentários um oi aqui, tá? Uma outra informação também, eu vou colocar aqui embaixo na descrição, o nosso link para você fazer parte dos nossos grupos de WhatsApp, tá? Para o nosso canal do Telegram e para o nosso Instagram, caso você ainda não faça parte, tá? E também, se não for inscrito no canal, se inscreve, né? Curte aí, né? Aperta o sininho aí, que tudo isso ajuda, né, a gente ser
espalhado aí, né? Precisa ser conhecido por outras pessoas, por outros profissionais que também possam estar precisando, profissionais diferenciados como você que pode estar precisando dessa informação também para poder crescer na carreira, beleza? Então, o nosso próximo passo é mostrar esse cruzamento, tá? Então, eu preparei aqui para vocês um exemplo bem comum aí na contabilidade, a galera que é da contabilidade, tá? Vai se identificar bastante, é que eu simulei aqui, tá? Um razão, né? Extraí lá do meu sistema, do meu software contábil, tá? O razão, e fiz a separação das contas. Então, a provisão, tá? Da minha contas, né? Do meu contas a receber, por exemplo, tá? E dos meus recebimentos, tá? Então, eu tenho de um lado a provisão e do outro os meus recebimentos. Eu quero saber quais foram as notas que já foram recebidas ou não, tá? Então, eu extraí lá do meu software contábil em Excel, separei essas informações, né, de um lado a provisão e do outro o recebimento, tá? E uma outra coisa que eu fiz aqui foi o quê? Foi separar exatamente o número da nota, que é o número da nota que a gente consegue, que a gente vai usar, na verdade, né, como uma chave de procura de um no outro, tá? No nosso treinamento de Excel, tá? Como eu havia falado, a gente foca muito em cruzamentos, em conciliações, tá? Então tem um módulo específico onde a gente detalha passo a passo, tá? De como a gente pode fazer essas separações, né? Maneiras eficientes da gente separar. No nosso caso aqui, eu estou focando já, tá? Na parte do cruzamento, tá? Porém, se você se interessar, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo também do nosso curso. Lá tem um módulo onde a gente mostra, né, várias e várias maneiras de efetuar, tá, esse tipo de separação, né, esse tipo de cruzamentos e tudo mais, tá? Então, nesse exemplo aqui também, ó, é um exemplo onde a gente fala sobre a parte contábil, né, fazer uma conciliação ali, né, do que foi recebido, do que foi provisionado e do que foi recebido. Mas poderia ser, tá, uma simples conferência, né, das notas emitidas, né, com as notas recebidas, os produtos foram todos recebidos, enfim. Tem uma série de coisas que dá para fazer a partir desse conhecimento que nós vamos ver aqui, tá bom? Lembrando, né, que esse exemplo aqui é um exemplo para ser didático, então tá com uma quantidade bem reduzida, tá? Mas lembrando aí que no dia a dia você vai encontrar bases de dados maiores, aí vai fazer até mais sentido, né? Porque nesse caso aqui eu consigo até batendo o olho, né, nessa devida quantidade que é bem reduzida, eu batendo o olho consigo ver se a nota foi recebida ou não, tá? Mas na realidade, né, no dia a dia aí, né, quando é a Vera de verdade, tá? A gente tem uma base de dados enorme, né, de um ano inteiro, de 6 meses, enfim. E a gente aplica esse procedimento e consegue em poucos minutos ali encontrar qual foi a nota que não foi recebida, quais as notas não foram recebidas, se foi recebida menor, né? Enfim, fazer bastante coisa aí bem interessante. Beleza? Então, vamos lá. Então, tenho separado aqui, né? Coloquei aqui de um lado, né, a nota, tá? O número da nota, que é o que a gente vai usar como chave, como eu já falei, do lado de cá também, tá? Até porque, né, no PROC-V é importante lembrar que o que eu estou procurando, tá? Tem que ser do outro lado, né, a primeira coluna, tá bom? Por exemplo, o número da nota ela não poderia estar aqui no final, tá? Se eu vou pesquisar o número da nota, tá? A coluna de nota tem que estar aqui no início. Por isso que eu fiz esses ajustes aí, tá bom? Coloquei ele, primeiro separei o número da nota, tá? E aí, como eu havia falado, né, existem várias formas de a gente extrair o número da nota. Tem coisa aqui no canal também que a gente fala sobre isso, de extrair o número da nota de forma bem fácil, bem tranquila, tá? Justamente para usar em procedimentos como esse. Beleza? Então, estamos aí, vamos fazer que vocês vão entender, tá? Do lado de cá, ó, dos meus recebimentos, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar mais uma coluninha aqui, eu vou colocar a coluna de verificação, por exemplo, ó, verificação, beleza? Vou aumentar aqui e vou colocar um OK. Vocês vão entender porque que eu vou colocar esse OK aqui. Na verdade, nem precisava, tá? Mas eu vou deixar como OK aqui também, que é interessante para a gente ver, tá bom? Vamos lá. Aqui nas minhas provisões, que é onde eu quero saber o quê? Eu quero saber se a nota foi encontrada lá na outra coluna, na outra tabela, não é isso? Então aqui é onde eu vou colocar o meu PROC-V. Eu vou chegar aqui, ó, igual PROC-V, beleza?
Ó, aí ele me pede o valor procurado. O que eu quero pesquisar é, como eu havia falado, é a chave, né? O número da nota. O número da nota vai ser a minha chave. Ponto e vírgula. Aqui ele me pede, como a gente já sabe, a matriz tabela, né? Onde eu quero pesquisar, tá? Que nesse caso vai ser aqui, ó, nessa região. Beleza? Ó, vou dar um ponto e vírgula. E ele me pergunta, beleza, encontrando, você quer que eu traga o quê? Eu poderia trazer qualquer coisa ali. Eu poderia trazer, por exemplo, o valor, até para poder fazer um comparativo. Porque muitas das vezes foi recebido, mas foi recebido a menor, né? Então, eu trazendo o valor, eu vou ter um do lado do outro, eu vou conseguir ver e aí fazer uma diminuição para ver, né? Se foi igual a zero, então foi recebido total, se tem alguma diferença ali, então não foi recebido total, enfim. Eu poderia fazer isso também. A princípio, eu vou trazer o valor, né? Que está na primeira, segunda, terceira, na quarta coluna. Então, eu vou colocar aqui, ó, o índice tabela, né? O índice coluna 4. Ponto e vírgula, falso, que eu quero trazer exatamente igual. Vou fechar aqui, ó, e vou dar Enter. Então, ele já trouxe aqui para mim, ó, exatamente o valor. Então, o que ele fez aqui, ó? Ele percorreu, ele procurou na vertical, tá? Por esse número aqui. Quando ele encontrou, ó, que aqui está no primeiro, aqui, ó, tá lá embaixo, né? Ele foi recebido por último, né? Ele foi recebido, embora ele tenha sido emitido primeiro, ele foi recebido pelos últimos, tá? Isso acontece demais no dia a dia, né? Então aqui ele encontrou e trouxe o valor. Então ele jogou o valor aqui, eu vou, opa, eu sei que ele foi recebido. Eu poderia chegar aqui, ó, e colocar ao invés de 4, colocar o 5, que seria o quê? Seria o OK. Eu estaria dizendo, ó, pô, foi recebido. Mas, né, o valor fica até mais interessante, né? Então eu vou colocar aqui para 4, porque a gente consegue fazer esse filtro, né? Essa verificação. Opa, aqui do lado eu poderia diminuir um pelo outro, ó. Poderia chegar aqui, ó, colocar o igual. Ó, o valor que foi emitido menos o valor que foi recebido, tá? Deu 0 ali, tá? Se desse algum valor, eu saberia, opa, não foi recebido totalmente. Então eu poderia fazer um outro relatório, outro tipo de verificação. Beleza? E agora é só eu arrastar aqui para baixo, ó. Vou arrastar aqui para baixo, só que aqui tem um porém, ó. Se eu fizer isso aqui, se eu arrastar aqui para baixo, ó, vai me dar erro, tá? Por que ele vai me dar erro? Porque ele vai abaixar, ele vai fazer, ele vai baixar tudo, né? Então, por exemplo, aqui, ó, vou apagar aqui para ficar mais fácil, ó. Se eu chegar aqui, ó, vou dar um F2 aqui na minha PROC-V, e eu disse para ele que eu quero procurar o B6, né? Então, quando eu arrastar para baixo, ele vai arrastar também para baixo essa parte aqui. Então, ele vai procurar pelo B7, certo? Só que aqui, ó, na minha região onde eu tenho dados, ó, também vai baixar. Então, ele vai baixar aqui, ó, onde está o I6, ele vai lá para o I5, ele vai para o I6, o M13, o M14. Então, a minha região aqui, ó, ela vai baixar. A minha região ela vai baixar também. E aí vai sair, né? Ele vai vir aqui para baixo, ó. Dependendo de quanto eu tiver aqui para baixo, né? Aqui nessa primeira coluna, ele vai sair todo da minha região e aí não vai encontrar nada realmente. Então, nesse caso específico aqui, ó, eu tenho que selecionar a minha região onde está a minha matriz tabela e apertar F4 no teclado, ó, que aí ele vai trancar essa região, ou seja, ele vai correr em todas as linhas, linha por linha, porém, né, a minha região onde ele procura os dados vai ser sempre aquela região ali, tá? Ele não vai, quando eu arrastar, ele não vai mudar a referência, beleza? Então, só um pulo do gato que você não pode esquecer. Vou dar Enter agora quando eu arrastar para baixo, ó. Vou dar Enter aqui. Quando eu arrastar aqui para baixo, ó, agora vai encontrar tudo de boa. Alguns que ele deu aqui, ó, ND, foi o quê? Porque realmente não tem lá. Então eu fiz a minha conferência, eu fiz a minha verificação. Agora eu posso filtrar aqui tudo que tiver hashtag ND, tá? Que aí eu vou passar lá para o meu financeiro, né? Para o meu cliente, vou dizer, olha só, essas notas aqui eu não recebi. O que aconteceu? Foram recebidas quando? Mudou? Recebeu em outra competência, né? O que aconteceu que eu não recebi, eu não registrei aqui na minha contabilidade o recebimento dessas notas. Então, repare que com pouco conhecimento ali, só com a PROC-V, tá? Basicamente a gente conseguiu resolver aí
bastante coisa. Beleza, pessoal? Ficou bem claro? Tá? Então, se você seguir tudo que eu falei aqui, você nunca mais vai ter problema com o PROC-V, tá? Então, ó, primeiro bizu, né? Relembrando, sempre, né, entender o que a função faz, né? No nosso caso aqui, PROC-V procura na vertical, né? Então, quando ele aí você diz o que você está procurando, aonde ele vai procurar, o que ele vai retornar e ele vai trazer, ele vai fazer a mágica acontecer. Beleza, pessoal? O Excel ele veio para ajudar o profissional contábil e não para atrasar. Beleza? Então, espero que tenha gostado. Coloque seu comentário aqui se você gostou, se você não gostou, se você quiser fazer parte do nosso treinamento, tá? Quer fazer parte, né, desse grupo de profissionais seletos, tá? Onde está aprendendo aí a transformar o Excel num verdadeiro canivete suíço, tá? E aí conseguir fazer bastante coisa. É muito macete que a gente explica, tá? Muita coisa que não é visto no mercado, tá? Que a gente, depois de mais de 10 anos aí trabalhando na área, a gente conseguiu identificar, conseguimos compilar essas informações e trazer aqui para vocês. Beleza? Então, espero que tenha ajudado. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.